a gente fez toda uma pesquisa de mercado para trazer o vídeo mais completo que existe nesse YouTube. Qual o melhor banco para um empréstimo com garantia de imóvel em 2023? Bom, turminha, estamos aqui em mais um vídeo maravilhoso e esse foi preparado com muito carinho mesmo. A gente fez toda uma pesquisa de mercado para trazer o vídeo mais completo que existe nesse YouTube. E hoje, neste vídeo, eu não só vou responder qual o melhor banco para este ano, porque ano passado a gente gravou dizendo quais os melhores bancos, a gente tem novos bancos aí na jogada, mas também vou explicar os conceitos para vocês. Vou trazer vocês para o computador, vamos comparar todos os produtos e vou dar uma dica bônus para você que muitas vezes não entende a dinâmica desse mercado, fica com receio de contratar, então eu vou dar um macete daqueles maravilhosos que vai te ajudar para caso você contrate essa modalidade, você fique tranquilo e economize muito dinheiro. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, trazendo mais um conteúdo maravilhoso, trazendo todo o conhecimento que a gente tem, toda a nossa bagagem de anos trabalhando nesse mercado, compartilhando aqui de graça com vocês. E quando eu falo de graça, é porque não custa nada, mas você ganha muito dinheiro com isso. Então a troca justa, já que a gente compartilha, se dedica, vocês vão ver a dificuldade dessa planilha que foi montar ela, então já aperta aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, um joinha se você está gostando e vai gostar desse vídeo e deixa em comentários, porque é partindo dos comentários que a gente traz cada vez mais novos conteúdos maravilhosos. Se você gosta de redes sociais, estamos em todas também, segue a gente no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, estamos em todas as redes disponíveis. E para você que gosta de conteúdo exclusivo, não quer consumir só o conteúdo que todo mundo tem acesso, quer ter um conteúdo exclusivo produzido por mim e por todo o nosso time, pode entrar aqui no nosso grupo do Telegram, vamos deixar também o link aqui para vocês, onde semanalmente você recebe notícias exclusivas produzidas apenas para o Telegram. Então venham comigo para essa aula maravilhosa. O que é muito importante você saber sobre empréstimo com garantia de imóvel antes de saber quais os melhores bancos. É que cada banco vai atender um tipo de cliente, ou seja, muitas vezes eu vou estar endividado, eu tenho um imóvel não averbado, eu tenho uma situação mais estressada, eu vou ter uma dificuldade, por exemplo, para acessar uma taxa fixa. Eu vou ter que ir para uma instituição mais flexível que não tenha, por exemplo, um produto taxa fixa e só vai poder me entregar um produto com IPCA. Ou muitas vezes a minha renda está apertada, falta um pouquinho para crédito e um produto do CDI pode me entregar a parcela que eu preciso. Ou seja, cada cliente é uma situação. Agora, claro, eu tenho o melhor imóvel, eu tenho o melhor crédito do mundo, eu sou top, eu consigo pagar uma parcela mais cara. Sim, aí um produto taxa fixa pode servir para você. Mas eu trouxe essa explicação toda para vocês entenderem que não é o fim do mundo. Caso esse produto fique mais caro, por exemplo, no IPCA, no CDI, você se organizando pode ficar tão barato quanto a taxa fixa e resolver o seu problema. Porque, por isso que eu digo, não se apeguem a banco, se apeguem a resolver o seu problema numa taxa legal. O que faz as pessoas contratarem esse empréstimo? Vamos lá. Os maiores de todos, numa ordem de grandeza. O primeiro de todos, troca de dívidas. Ou seja, como eu falei para vocês, ele tem a menor taxa do mercado. Então as pessoas contratam empréstimos mais caros. Então o Alan pode botar aqui numa tabelinha aqui dos empréstimos pra gente aqui, para vocês terem uma ideia, ó, entre produtos. E aí você contratando empréstimos mais caros, com prazo menor, compromete muito a sua renda. Ou seja, a pessoa tá vivendo para pagar empréstimos e pagar juros. Se você se encontra nessa situação, você sabe do que eu tô falando. Então esse produto ele te ajuda muito por alongar a dívida, por ter um prazo maior, uma taxa menor, você pode tomar esse empréstimo e quitar todos os outros empréstimos e ficar com uma única modalidade. Então você vai economizar muito dinheiro. Então é para isso que ele serve, a gente tem um vídeo falando sobre isso. Depois, para as pessoas que precisam investir. Porque se eu preciso investir, preciso alavancar um recurso, buscar um recurso, nenhum recurso vai ser mais barato que esse empréstimo. Então as pessoas pegam esse recurso para investir. Depois você tem as pessoas que querem realizar um objetivo. Exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero pagar a faculdade de um filho, eu tenho uma emergência. Ou seja, empréstimo barato ele serve para tudo. Também pessoas que precisam comprar outros bens ou outros imóveis e entendem que essa taxa está mais interessante do que ela conseguiria com outro imóvel. Ou até mesmo um exemplo de pessoas que vão comprar imóveis que não aceitam financiamento bancário. Então você alavanca com o imóvel e investe em outro. E por último, o que está muito em alta são as pessoas pegarem esse empréstimo para reformar o seu imóvel. O próprio imóvel fica como garantia, você alavanca um recurso, faz melhorias, o imóvel valoriza, você não desimobiliza o dinheiro e paga parcelado. Ajuda muitas pessoas a reformarem seus imóveis e inclusive uma terceira e última via nesse sentido, que seria você poder financiar a sua construção. Eu tenho um terreno, eu alavanco em cima do próprio terreno o dinheiro para construir a casa. Então é um produto que ele serve para
muitas situações distintas. Então, turminha, dando uma pincelada rápido, é para isso que serve. Agora vamos entender características e fazer alguns comparativos para vocês ficarem ligados nisso. Bom, turminha, agora eu vou trazer vocês aqui para o meu computador. E por que a gente vai dar essa aula para vocês? Porque vocês vão entender duas coisas principais. Primeiro, nem todo banco serve para todo tipo de pessoa, isso é muito importante. Então, nem sempre o que eu quero, de fato, é o melhor para mim. E segundo, não cair em pegadinha. Nem sempre o que aparentemente é mais barato é de fato mais barato. Vocês vão entender que esses produtos têm um indexador na sua maior parte das vezes e isso vai impactar diretamente o custo final deste empréstimo. E aí, por que é legal vocês entenderem isso? Até porque muitas vezes eu não vou estar apto para pegar, então o que eu vou entender que é mais barato, mas eu vou dar uma dica para você ficar tranquilão, independente do produto, para você economizar dinheiro e não ficar sem dormir até o final do pagamento desse empréstimo, beleza? Então, trazendo vocês para minha tela rápido, o que eu preparei com carinho aqui para vocês? Eu vou explicar os produtos e a dinâmica do produto, o que você tem de custo, etc e tal. Então eu fiz aqui uma simulação para vocês, um produto com IPCA, porque de fato existem 3 modalidades no mercado: IPCA, CDI e taxa fixa. O que significa isso? Então todos os produtos vão ter uma taxa mais algo. O único que não tem é o taxa fixa. E essas são as principais modalidades de empréstimos do mercado. Então o IPCA é a famosa inflação, então é uma taxa mais inflação que eu vou explicar. Depois você vai ter o produto com o CDI, que é uma taxa mais CDI, e depois você vai ter o taxa fixa. E aí o que é interessante, né? Todos eu vou fazer inclusive a projeção para vocês, porque de fato o que o banco te apresenta e é onde eu vou explicar rapidamente agora aqui para vocês. O banco realmente te apresenta dessa maneira. Vamos lá. Então, quando eu fizesse uma simulação, vamos supor que hoje você teria que fazer o empréstimo. Eu fiz aqui tudo tabela price, que é de fato mais contratado no mercado. E vocês vão entender isso aqui para depois entender qual é o melhor banco, ok? Porque eu tenho o melhor banco para cada produto desse, então fica aí que vai valer a pena. Então, galerinha, eu fiz um exemplo aqui de 200 mil, tá? Nos 3 produtos, CDI, taxa fixa, os 3 aqui, show de bola. E depois eu vou projetar cada indexador. Porém, de cara, o que aconteceria se você fosse contratar? Aqui na tabela price, vamos lá, você teria no produto de IPCA, que é uma taxa de 0,99% ao mês, botei 13,50 que é custo efetivo total. Depois eu vou falar do custo efetivo, o que vai englobar aqui no custo efetivo. Daria, se você olhasse aqui rapidamente, em 20 anos, que é o prazo máximo, você pagaria R$ 2.304 por mês, no começo até o fim, o tabela price, que é o parcela fixa. Então, do começo até o fim, a parcela vai se comportar da mesma maneira. E você tendo acesso, obviamente, a uma planilha, alguma coisa, você somaria e falaria, ó, se eu ficar até o final, eu pagaria 553 mil. É isso que as pessoas entendem, né? Mas não é bem assim, então fica no vídeo. Depois eu fiz uma simulação do CDI, olha que interessante, que é com a variação do CDI. Com o CDI, a taxa seria um pouco menor, seria em torno de 0,80 ao mês, que com custo efetivo total daria R$ 10,95 ao ano. A parcela já ficaria melhor, ficaria R$ 1.988. Se a gente olhasse aqui por mês, eu já teria uma economia de 300 e poucos reais por mês, e até o final ficaria 477 mil. Porém, vamos supor que eu teria perfil para contratar um taxa fixa. O taxa fixa seria uma taxa de 1,5 fixa, por exemplo, uma taxa atualizada, que daria quase 19% ao ano. Então a gente estaria falando uma parcela de 2.953, dá quase R$1.000 a mais que o CDI e uns 900 reais mais caro, 700 reais, perdão, mais caros do que do IPCA. E até o final eu pagaria 708 mil. Então pergunto para você, se você não tem um Gaspar na sua vida, você não tem uma Seja Best na sua vida e tem essas 3 propostas para contratar, qual você contrata? Então eu quero que vocês deixem no comentário, antes de ficar até o final, qual você contrataria vendo o vídeo até agora e depois qual você contrataria até o final do vídeo, beleza? Então, galera, o que eu vou mostrar aqui, ninguém ensina pra você. O gerente não ensina, ninguém te ensina porque não é interesse de ninguém ensinar isso, porque as pessoas têm medo que as pessoas se assustem. Aqui não. Aqui a gente mostra a realidade pra vocês, como vocês vão ver agora, e também damos o remédio no final para você evitar ter todo esse custo. O que vai acontecer é exatamente isso. Se você teria esse custo, você teria que jogar hoje, se você ficasse até o final, a inflação. A inflação média hoje no Brasil, né, nos últimos anos, é 6%. Se a gente colocar atualizada, 6,5% para esse ano era a projeção, tá um pouco maior, mas eu vou botar na média 6,5%, beleza? O que aconteceria com esse meu empréstimo? É aquele meu empréstimo que a gente falou antes, vamos fazer aqui ó, rapidinho, 553 mil, ele pularia, né? Ele pularia, deixa eu arrumar aqui para vocês, ele pularia para 1.111.000. E a minha parcela que ficaria 2.300 do início ao fim, na metade do contrato, no mês ali, vamos dizer, 120. No mês 120 estaria 4.326 e no final ela iria para 8.000 reais. É de tirar o fôlego, mas fique calmo, porque aqui a gente ensina a solução, não dá só o problema.
E aí, quando eu falava, não, então eu não queria mais IPCA, porque eu já tava meio que olhando pro CDI, porque o CDI tinha ficado mais barato quando você me mostrou, Gaspar. O que acontece com o CDI, turma? Hoje, o CDI ele acompanha muito a Selic. A gente tá com a Selic em 13,75. O que aconteceria com esse produto? Você teria hoje uma Selic numa média de 13,25, tá? Mas eu vou ser tranquilo com vocês. Vamos colocar que a média, a gente vai nos próximos anos baixar a Selic. Você aqui otimista. E a Selic ficaria em 10% na minha média até o final do meu contrato. Iria para 1.439.000, vamos de novo aqui, uma dívida de 477, iria para 1.439.000, e a minha parcela, que seria 1.900 e pouquinho, 2.000, vamos arredondar, iria para 2.300 no meio do contrato e para 13.000 no final do contrato. E aí você vê o tamanho aqui da correção que você teria. Mas Gaspar, eu estou muito preocupado. Calma, a gente já vai resolver. E por último, taxa fixa, olha que interessante, que seria o mais caro, onde você pagaria 2.903, ele vai ficar 2.900 até o final, faça chuva ou faça sol, não aumenta. Então uma iria para outra para 13, então ele ficaria igual do início até o fim, e você pagaria até o final 708.000, já seria de cara o mais barato. Galera, entendendo já de fato isso, vocês já estão formando uma opinião. Opa, acho que taxa fixa é melhor. Antes eu vou avançar aqui no vídeo, trazer mais informações para vocês. Fica até o final porque eu vou ensinar que podemos deixar uma dessas outras duas igual ao taxa fixa. Então, turminha, a gente fez um apanhado rápido, né? Entendendo que são 3 principais produtos disponíveis no mercado, IPCA, CDI e taxa fixa. Mostrei que você vai ter uma correção, coisa que ninguém mostra, por isso que a gente tem esse conteúdo tão valioso para vocês. Depois vocês entenderam que a gente tem opções tabela Price e tabela Saque, mas eu fiz Price porque é o mais contratado no empréstimo com garantia de imóvel. Depois, a gente vai entender os custos. Que tipo de custo você tem para chegar no custo efetivo total? Turma, você vai ter 3 custos principais. Você vai ter a tarifa de estruturação para fazer esse tipo de operação. Bancos vão te cobrar uma média de R$4.000 sobre a operação inteira, independente do crédito. Alguns bancos vão cobrar de 3 a 4% do valor do crédito contratado como uma tarifa de estruturação. E depois você vai ter o custo de cartório, porque tem que alienar o imóvel. Então você vai ter esse custo, obviamente, embutido aí dentro desse crédito que o banco pode financiar para você sem problema nenhum, caso você não queira gastar com isso. E o terceiro custo seria os custos de seguro. Esse produto também, assim como o financiamento, tem o seguro MIP e o DFI, que é o morte e validez permanente, e o danos físicos ao imóvel. O que de fato faz um banco ser muito bom, galera, é custo, ou seja, entregar a melhor taxa de acordo com aquele tipo de produto que eu falei para vocês. E segundo, é um processo azeitado, porque não adianta ser um produto barato e eu não resolvo a minha dor, ou seja, eu não consigo no prazo que eu preciso da grana. Então ter um processo bom, ágil, versus uma taxa justa, uma taxa bacana, é o que faz um banco ser bom. Nós temos propriedade para falar o que a gente está falando, porque a gente trabalha com todos os bancos e entregamos sempre a melhor taxa para os clientes da Sejabest. Então a gente tem muita propriedade para falar sobre isso. E aí, turminha, respondendo a tag, né, qual o melhor banco para 2023, eu vou citar 2 bancos para cada tipo de produto, com a nossa opinião aqui. Começando então pelo taxa fixa, que seria o melhor caso você se adequasse, né? Hoje, 2 bancos que entregam, de fato, taxas excelentes e um processo super fluido, num tempo legal, aqui na nossa opinião da Sejabest. Hoje é o Banco Inter, um banco aí super conhecido no mercado, um banco digitalizado, super bacana, que trabalha muito forte o produto de empréstimo com garantia de imóvel, e hoje tem uma ótima taxa. Depois, a gente vai ter o Banco Daicoval, que também é um banco que tem ótimas taxas fixas de juros e também um processo super bacana, super fluido. Depois, a gente vai falar do produto CDI. O produto de CDI, hoje a gente elenca como os 2 principais bancos, a Cashme, que é uma fintech do Grupo Cyrela, um grande grupo aí do ramo da construção civil, um grande parceiro aqui da Sejabest, que tem um ótimo produto e um ótimo processo com a opção do CDI. Um segundo banco que a gente vai elencar com o CDI é também o Banco Inter, mais uma vez, trazendo uma opção taxa CDI e com um processo também muito fluido. E por último, não tão distante, também agora vamos falar mais de taxa, porque todo aí IPCA realmente abre muito o mercado, com muitas opções. Na nossa visão, vamos também elencar não 2, mas sim 3 bancos, repetindo bancos que a gente falou por ter um processo muito bom, que é o Banco Daicoval, o Banco Inter e também a querida Cashme. São 3 instituições que estão realmente com boas taxas e que aqui na Sejabest a gente trabalha, conhece e pode realmente atestar aí o trabalho deles, que vem fazendo um ótimo trabalho no mercado. Eu vou trazer vocês de novo pro meu computador, dando a dica bônus de como você pode economizar uma grana super top e poder contratar tranquilo qualquer um desses produtos. Então, turminha, o que eu preparei para vocês aqui?
É justamente, muitas vezes dá medo, né, a gente contratar um produto pós-fixado, porque, como vocês viram, você vai ter a correção da inflação ou a correção do CDI, e aquele crédito pode dobrar, às vezes até quase triplicar, se você ficasse 20 anos pagando. Eu sei que às vezes não é interesse, as pessoas vão fazer um negócio, vão quitar. Mas mesmo que você fique, aqui o melhor antídoto para você não ver a sua parcela escalar daquele jeito e nem pagar tantos juros, é você se organizar e uma vez por ano, por exemplo, você dar lance no saldo devedor. A gente tem um vídeo sobre financiamento falando, né, explicando como funciona isso, e serve também aqui para o empréstimo com garantia de imóvel. Então pega a visão. Eu fiz uma organização simples, você contratando um crédito de 200 mil, você teria que ter um imóvel de 500 mil, então você teria uma renda razoável aí para poder fazer esse empréstimo. Eu fiz você se organizando, juntando, tirando uns custos, tirando 13º, ou um dividendos da sua empresa, que seja, e você amortizando apenas 10 mil reais por ano. Porque eu falei apenas, dá para sim se organizar e juntar 10 mil reais no ano, quando você tem uma dívida dessa, tem que ser sua prioridade quitar isso. Então olha que interessante, eu fiz aqui, você dando 10 mil, né, por ano, e vamos comparar rapidamente. Aquela parcela que iria para 8, ela vai se permanecer então, realmente como ela teria que ficar, e terminaria em R$ 791 reais. Então lá, né, diminuiria, e a dívida que seria em 240 meses, né, você basicamente já teria zerando a sua dívida um pouquinho antes. E aí, uma dívida que com o IPCA iria para 1.111.000, ela vai cair para 741.400 mil reais de economia. Pegou a visão? Amortizando 10 mil por ano, você economizaria quase 400 mil reais. O CDI, que é aquela conta que assustou mais ainda, também ficaria mais tranquila. Os 2 mil reais inicial, você ficaria com 4.600 na metade, aquela de 13 mil ficaria no final, ficaria também 4 mil e pouquinho. E também uma dívida que ficaria em 1.400.000, ela ficaria em torno de 1.038. Também estamos falando de quase 400 mil. E aí olha que interessante, às vezes as pessoas têm medo de contratar um produto de IPCA, porque olha que taxa fixa é mais segura, é mais tranquila e tem medo das correções, porque fazendo conta ficaria muito mais caro. Mas olha que interessante, se você contratasse hoje o de IPCA, que daria 1.111.000, amortizando cairia para 741 e a sua parcela não aumentaria, ficaria na média de 2.300, comparando com taxa fixa, olha só, ficaria praticamente igual, que daria 708, você pagaria, claro, 30 mil reais até o final, porém a sua parcela ficaria mais tranquila, uma parcela que seria 2.900 do início ao fim, lá você tem a probabilidade de acabar com ela mais barato. Então tá vendo que se você contratar um produto com IPCA e tiver a disciplina de amortizar, ele pode ser tão bom quanto um produto taxa fixa. E seguindo aqui, agora a dica matadora é se você pudesse ter contratado uma taxa fixa, de fato, sem pegar um pós-fixado, e vocês vão entender para quem serve cada produto, e dar os mesmos 10 mil reais, aquela dívida de 708 mil reais iria para 500 mil reais. Ou seja, comparando a um produto taxa pós, com a mesma disciplina, pagando um pouquinho mais, você ainda assim poderia ter economizado 200 mil reais. Bom, turminha, espero ter dado essa aula para você sobre crédito com garantia de imóvel, dado também uma dinâmica sobre mais até a nível de produto e custo, não só a parte técnica, de processo, passo a passo, porque a gente tem outros vídeos falando sobre isso. Hoje é para mostrar de fato que você pode tomar uma boa decisão, economizar dinheiro e entender quais são os bancos que fazem isso muito bem. O processo é burocrático, é muitas vezes demorado, você vai ter que ir sozinho, depender de um atendente ou de um gerente de um banco, enfim. Então, obviamente, como eu falei, a gente tem muita propriedade. Então, esse produto sim, sempre faço um convite para você. Vai fazer um empréstimo como esse, tá pensando, fica à vontade para simular e contar com a nossa assessoria completa, que é gratuita, não tem custo nenhum antecipado, você não gasta nada para poder ter uma assessoria da Best aqui, um consultor te atender, todos os custos de processo são inclusos, ou seja, você pode ficar super tranquilo que você vai contar com a melhor assessoria do mercado, que é a nossa aqui, e vai ser um prazer imenso poder te ajudar a contratar esse produto. Então, turminha, vamos ficar o link na descrição, se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, segue aí o canal, fiquem atentos, acompanhando os nossos conteúdos, um grande abraço, até a próxima e seja Best você também.